Olá, olá, olá! Olá! Está mesmo cada vez mais estranho. Good morning! Good morning, Vietnam! Não. Good morning, good morning! Pronto. Muito provavelmente não estão a ver isto de manhã. Não, provavelmente não. Eu nunca tinha pensado nisso. A que horas é que as pessoas nos veem e se estamos a cumprimentá-las com melhor saudação? Eu gosto de pensar que as pessoas estão-nos a ouvir quando estão a ir para o trabalho ou na volta para casa. Nós sabemos que temos alguns ouvintes que essa é a rotina deles. E obrigado, ouvintes. De entre os nossos 5 ouvintes, sim, há pelo menos um deles que nos ouve a caminho do trabalho. Yeah. Portanto, obrigado. Tu sabes quem é. Tu sabes quem és. Pelo menos 2. Sim, é verdade. Vocês sabem quem são. Mas, sem mais demoras, vamos já diretamente para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Sara, o que é que tu andaste a ver? Olha, eu estou muito feliz neste momento porque vimos umas coisas muito boas. É verdade. Vimos algumas coisas muito interessantes. Eu tenho que dizer, eu estou tão feliz por termos descoberto She-Ra e por termos Sim. mergulhado em She-Ra, porque a terceira temporada está live na Netflix e nós já a papámos todas. Foi muito rápido, mas... Foi muito mas rápido, sim. Mas sim, eu sinto que nós somos as únicas pessoas a falar de She-Ra. Sim, eu realmente não sinto que ninguém esteja entusiasmado. Eu hoje gritei para o trabalho, She-Ra é bué da bom! E toda a gente estava tipo, yeah, não. Sara, menos. Portanto, yeah. Mas nós já andamos a falar de She-Ra há muito tempo. Acho que eu trouxe She-Ra pela primeira vez quando surgiram... Nem sequer foi o primeiro trailer, foram as primeiras concept arts há um ano ou um ano e meio. Ok. Eu falei disso no Hype. Não sabia. E desde essa altura que She-Ra não tem feito nada se não surpreender pela positiva. Sim, completamente. Que storyline mais interessante. Nós vimos a temporada 3 toda e depois vimos os 2 primeiros episódios da primeira temporada novamente. Opa, e há todo um full circle a acontecer. Yeah. Tudo tem ligação e está tudo bem explicado. É muito interessante porque, e eu acho que isso se nota ainda mais nesta terceira temporada, que esta história estava toda escrita desde o início. Sim. Tudo o que está a acontecer aqui na terceira temporada estava planeado desde antes deles estrearem a primeira. Sim, portanto, concordo. nota-se aqui muito planeamento, nota-se muita arquitetura na estrutura desta narrativa para as coisas chegarem agora onde estão, como estão. Sim. Opa, e a sério, as personagens são tão giras. Pois são. E eu adoro a história. E é algo que nós já tínhamos mencionado quando falámos de She-Ra em passados episódios. É tão cómico. Se calhar não se nota muito na primeira temporada, até meio da primeira temporada, mas a partir daí, bem, é hilariante, a sério. É mesmo. Eu acho que é até na primeira temporada onde se nota melhor a comédia. Porque a segunda e a terceira já começam a ficar dramáticas e as coisas começam a ficar mais pesadas. Mas mesmo assim a comédia está sempre 5 estrelas. Sim, está sempre excelente. Portanto, esta terceira temporada mantém a narrativa, as coisas continuam... Estão a seguir o seu processo lógico, mas ao mesmo tempo esta terceira temporada deu-nos umas surpresas enormes. Eu não estava nada à espera que a história viesse necessariamente para aqui para onde veio. And you care. Sim. You really care. Sim. As personagens continuam a ser o melhor desta história. São muito ricas, são muito complexas. Faz muito aquela coisa que nós já gostávamos de Steven Universe e Adventure Time, que é... os vilões... Não há vilões. Não há necessariamente aqui vilões. Não. Ou as personagens que parecem vilões a determinada altura ganham profundidade, ganham aspectos que nos permitem criar empatia para com eles e subitamente tu já estás dos dois lados da bancada. Sim. E faz isso muito bem. Yeah. Outra coisa que eu não queria deixar de mencionar relativamente a She-Ra é o facto de que nós já tivemos 2 temporadas desta série só este ano.
Yeah. A segunda Foi tão rápido. A segunda temporada estreou para aí em março ou abril, com 7 episódios. E agora a terceira temporada estreou 4 meses depois, com 6 episódios. Ao passo que a primeira temporada tinha sido 13. Portanto, eles estão a fazer temporadas mais curtas mais depressa. E nós, por esta altura, vamos com a duração mais ou menos de um filme. Sim. E eu acho piada Este quick turnaround. Sim. Yeah. Sim. Porque temos um storytelling que é muito mais rápido, a narrativa está a avançar mais depressa, tem picos, tem clímaxes narrativos mais frequentemente, por serem menos episódios por série, por temporada. A narrativa é muito mais densa, é muito mais económica, é muito mais eficaz. Nunca sentes que há filler, de maneira nenhuma. Concordo. E é uma maneira gira de construir esta história e sobretudo, de pôr entretenimento no streaming das pessoas. Yeah. É uma maneira diferente de distribuir este conteúdo. E é engraçado que, mais uma vez, seja a Netflix a fazer estas experiências com mudanças de formato. Concordo. E é muito satisfying ter logo a temporada, tipo, tens informação relativamente fresca dentro da tua mente. É verdade. E é muito satisfatório. É. Não tens de esperar muito pela próxima temporada. A temporada, quando chega, não é tão grande que te sintas intimidado. Aí agora tenho de ver 20 episódios. Não, são só 6 episódios. Vê-se muito bem. Binges aquilo muito bem, que é o que a Netflix quer que tu faças. Exato. E um dia nós temos de fazer um programa sobre a Netflix e sobre como a Netflix usa os dados que recolhe dos nossos padrões de visionamento para decidir o que é que nos vai pôr à frente. Yeah. Eu acho que isso era muito agir. Netflix is watching you. Sim. Mas, que mais é que nós andámos a ver? Começámos a ver Sailor Moon em japonês. Ok, tu diz-me. Por favor, diz-me o que é que sentiste. Porque a decisão foi minha, ok? Sim. Tu nunca viste Sailor Moon por aí além. Eu vivi no mundo entre 92 e 96. Yeah. Portanto, inevitavelmente... Não, mas sabes que aqui no Reino Unido não foi uma cena. Ah, não? As pessoas que conhecem Sailor Moon, que são inglesas, é porque estão dentro do anime e ser no género. A mesma coisa com Dragon Ball. É assim, eles passavam na televisão, mas era assim num canal que não era generalista. Porque em Portugal toda a gente via ou Sailor Moon ou Dragon Ball. Tu só não vias porque não tinhas SIC ou TVI. Exatamente. Porque és do Faial. Sim. Não é porque era também era porque era do Faial. Mas sobretudo porque o meu pai era forreta e não queria pôr TV cabo. Porque eras do Faial, porque nós tínhamos SIC e TVI como generalista. Mas todas as pessoas à minha volta estavam a ver Sailor Moon ou Dragon Ball, portanto havia SIC e TVI no Faial nessa altura. Eu é que não tinha porque o meu pai era um unhas de fome. Sim, mas percebes o que eu estou a dizer? Eu percebo o que tu estás a dizer, não? Eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer. Porque eu também não tinha TV cabo porque os meus pais eram forretas. Ok, portanto tu vias onde? Eu via na TVI. Porque és a generalista, é isso que eu estou a dizer. Pronto, sim, já percebi. Desculpa. Já lá cheguei. Peço desculpa. Mas eu acho que é um testemunho da força cultural que Sailor Moon e Dragon Ball tiveram, que eu, apesar de não ter TVI nem SIC, não só me apercebi da existência de Sailor Moon e Dragon Ball, como reconhecia as personagens, sabia o nome das personagens, conhecia as músicas, só por ouvir as pessoas tanto falarem disso à minha volta. Foi um fenómeno enorme. Mas apesar disso, acho que nunca tinha visto um episódio de Sailor Moon do princípio ao fim. Por força das circunstâncias, tive mais contacto com Dragon Ball. Sailor Moon, por ser uma coisa estereotipicamente associado às raparigas, nunca me foi apresentado com a mesma com a mesma exposição. Mas literalmente toda a gente via Sailor Moon. Sim, eu sei. Yeah.
Mas Sim. eu nunca tinha visto um episódio do princípio ao fim e ontem, basicamente porque tu disseste que era o que ia acontecer. Vai acontecer hoje. Eu vi os dois primeiros episódios da primeira temporada de Sailor Moon. Sim. Opa, e é estranho. É tão bizarro. É bem estranho. Eu já sabia que Sailor Moon era estranho, mas só aqueles dois primeiros episódios surpreenderam pelo quão bizarro aquilo realmente é. É muita cutesy e muita Sim. tipo anime. Sim, exato. Mas lá pelo meio de repente vem demónio. Um demónio, mas não é um demónio, não é daqueles com uns corninhos e uma caudinha e uma... Não, aqueles demónios são mesmo genuinamente assustadores. Yeah. São coisas tiradas de um filme de terror. Yeah. Uh, Tropes de tropes terror. de terror, cenas de terror, ao lado das meninas vestidas de colegiais japonesas. Yeah. É estranho. É brutal. É muito estranho. E eu fiquei... Eu dou por mim a querer ver mais. Tu precisas de saber. Eu preciso de saber realmente o que raio é que se está ali a passar e porquê é que é tão estranho. Porque fica... E as pessoas que nos estão a ouvir, digam se concordam comigo, fica muito específico e fica muito... o scope fica enorme. A narrativa atinge uma dimensão enorme e é bonito. É bonito. Portanto, olhem, deixem aí nos comentários deixem comentários encorajadores para eu continuar a ver a série. Que eu quero ver a série, mas preciso que me seja teased. Yeah. Melhor do que eu. E depois vimos o I Feel Pretty. I Feel Pretty da Amy Schumer. Yes. Pá, é tão bom o filme. É tão bom, é tão divertido. Eu gostei tanto do I Feel Pretty. Opa, é o melhor da Amy Schumer. A Amy Schumer faz um papel fantástico a escrever um filme e depois a ser a personagem principal desse filme. Sim. Eu acho que é a combinação perfeita, faz tanto sentido. Ela faz os dois tão bem. Porque ela é uma muito boa atriz. Ela é convincing. Sem dúvida, sem dúvida. Ela... Nós já fizemos aquele episódio sobre comediantes a passarem para o cinema. E acho que uma das conclusões a que chegámos é que não é necessariamente uma transição fácil. Não. Nem uma transição que não é por seres um bom comediante, um bom stand-up comedian, que automaticamente és um bom ator. Yeah. Mas a Amy Schumer neste filme tem momentos onde ela não está a fazer o seu bit, onde ela não está a representar a sua personagem de stand-up, onde está só a interpretar um papel, e ela convence muito bem aquela personagem. Daquela personagem, sim. Pá, e a narrativa é muito gira. Eu devo fazer uma correção. Ela não escreveu este filme. Ok. Mas eu sinto que é muito inspirado na Amy Schumer, na experiência de vida da Amy Schumer, maybe. Sim. Dá essa sensação. Opa, é um script muito vivido. Sim. Fogo. Tem um género de pormenores que é impossível de inventar. Tu ou viveste uma situação daquelas e alguém te disse uma coisa daquelas, ou não é possível inventar coisas daquelas. Porque o filme, a premissa do filme basicamente é de uma rapariga interpretada pela Amy Schumer, que acredita que não é atraente, acredita que o facto de não ser estereotipicamente atraente é a raiz de todos os problemas da vida dela. Sim, tudo. E um dia bate com a cabeça e passa a ver-se a si mesma como muito, muito, muito bonita. Sim. E o filme é uma espécie de comédia romântica. Sim. Apesar de escapar muito ao formato da comédia romântica. É quase um The Devil Wears Prada, de certa maneira. Sim. É. Mas é um The Devil Wears Prada a explorar o que é o eu da personagem. Sim. E é mais uma exploração do mundo interior dela do que necessariamente as peripécias que lhe acontecem no mundo da alta... Não sei o que é que eles estão a fazer. É cosmética. Sim. O filme é cosmética. Eu acho que é cosmética, sim. É cosmética. Sim, é cosmética.
E eu acho que eu nem considero isto uma comédia romântica, porque sim, ela tem interesses românticos durante o filme, mas o filme não é sobre isso. O filme é sobre loving yourself. Sim. É sobre perspectiva sobre a mesma coisa. Perspectivas diferentes sobre a mesma coisa. E é poderosa, a mensagem é poderosa. Epá, é porque não é... Não é preachy. Não é preachy. Não está a dizer, tens... As mulheres são todas bonitas, bora, tipo, tens que... Ou não, é muito mais complexo do que isso. É muito mais subtil, sim. E não pensarias que fosse, mas eles aprofundam. Sim, muito mais do que eu estava à espera, muito mais do que um filme destes precisava de aprofundar, sim. na realidade. Mas olha, muito bom, um filme de comédia fantástico para verem. E por falar em filmes sobre pessoas fantásticas, ficcionais, vamos falar sobre filmes fantásticos, sobre pessoas fantásticas reais, já depois da intro. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek, onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Olá a todos! E hoje é um episódio muito especial, porque é o nosso 100º episódio. Oh meu Deus! Temos 100 episódios, andamos a fazer isto há 1 ano e meio. Parabéns a... Okay, não é tecnicamente o nosso aniversário, no entanto. Isso já passou, nós já tivemos o episódio de aniversário. Pois é. Esquecemos-nos dele, não reparámos. Mas sim, hoje é o 100º episódio. Sim. Portanto, muito obrigado a todos vocês que nos estão a ouvir a este tempo todo. 100 episódios! Eu sei que deve haver por aí alguns de vocês que estão cá desde o início. Oh meu Deus, já. É possível que não. Não é... Pelo menos 2. Pelo menos 2. Duas, mais especificamente. Vocês sabem quem são. Parabéns, já agora. E obrigada. E obrigado. Muito obrigada a vocês especificamente. Ok, agora. Mas hoje vamos falar de biopics. Biopics. Filmes biográficos sobre habitualmente pessoas reais. Sim. Figuras históricas, às vezes. E eu estava muito... Eu não queria fazer este episódio. Estavas relutante. Eu estava tão relutante para fazer isto. Eu também estava relutante e eu convenci-te a fazer. É verdade. Porque há tantos filmes que são biopics e nós, de certa maneira, nem pensamos nisso. Não é a primeira coisa que te salta à mente quando pensas naquele filme. Mas muitos filmes são biopics. Mas eu devo dizer... Okay, eu estou a tentar dizer muita coisa ao mesmo tempo. O que eu quero dizer agora é... biopics não é um género que me interessa de todo. Exatamente. Era essa a ideia que eu tinha na cabeça. Quando eu já disse isto muitas vezes, eu já deixei isto escrito muitas vezes. Yeah. Eu não gosto de biopics. Eu também não. Os biopics são aborrecidos. Não é que um biopic seja automaticamente ou necessariamente aborrecido, mas o formato e aquilo que define um biopic é por definição uma história aborrecida. Sim. Ou seja, no sentido em que... A realidade é má escrita. Exatamente. Isso é uma das tuas frases preferidas. A realidade está mal escrita. Porque, na realidade, as histórias não têm um princípio, um meio e um fim bem feitinho. Exato. A nossa vida não está organizada numa estrutura de 3 atos. As complicações não são necessariamente resolvidas. E... na vida real nunca podes dizer... É aquela frase de... Na vida real nunca há e viveram felizes para sempre. Sim. Há sempre um depois. Há sempre qualquer coisa depois. Acontece qualquer coisa depois. As histórias nunca acabam. Sim. E pegar numa coisa que é real e tentar ser fiel à realidade, por definição, vai-te dificultar imenso a vida a construir uma história. E quanto mais... A minha teoria é que quanto mais satisfatória é uma narrativa desse género, é porque está igualmente mais afastada da realidade. Sim. Sim. Ou seja, um biopic, para ser interessante...
Ou Precisa melhor, de umas twists and turns. sim, inventadas. Precisa de uma boa injeção de mentiras ali pelo meio. Sim, sim. Nenhum biopic é a realidade. É o espelho da realidade. Exatamente. E o meu problema tem a ver com o facto que a maioria dos biopics que eu vejo, e nós hoje vamos estar sobretudo a falar das exceções, e é aí que isto se torna interessante, mas a maioria dos biopics, porque tentam ser fiéis, porque tentam ser muito reais, e isto é a melhor recriação possível. Está bem, mas é a melhor recriação possível de uma coisa que à partida não tinha uma estrutura narrativa satisfatória. Sim. E este é o meu ponto de partida para fazer este episódio. Yeah. E- Eu devo dizer, nós não fizemos investigação, nós dissemos, vamos fazer isto, pumba! E, honestamente, estamos a olhar aqui para listas de filmes de biopics e há imensos que nós vimos e pronto, vamos dar as nossas opiniões. Vamos começar a falar disto. Exato, Vamos exato. começar a falar sobre isto. Sara, Bora. começa de alguma maneira. Oh meu Deus, de alguma maneira. Olha, vamos começar por uma ótima biopic Ok. que tem muito de estilo, é muito estilizada. Há muitas cutting corners da realidade. Ok. As personagens são exageradas, I guess. O Social Network, sobre o Facebook. Sim. É um filme fantástico, com um acting brilhante, com uma fotografia brilhante. É realizado pelo David Fincher. Sim. Deem mais David Fincher. O David Fincher não faz nada há algum tempo. Também Ou tenho faz? ideia que não. Mas sim, nós à partida vemos um filme feito Pelo Fincher. pelo Fincher e vais querer ver. Claro. No matter what it is. E este filme, em termos de aspecto físico e visual, é um filme lindíssimo. É. E também a nível de banda sonora fantástico. Portanto, só por esses dois já vale a pena ver. E é um filme muito diferente. À partida, não um filme assim biopic. Sim, exatamente. O Social Network, para mim, não é... eu não categorizo o Social Network na minha cabeça como um biopic. Não é a primeira coisa que pensas. Exatamente, mas é efetivamente um biopic. É a história do Mark Zuckerberg. Exato. Muito mais do que ser a história de como o Facebook foi inventado, que eu acho que foi assim um bocado que o marketing do filme foi feito. E é, olha, o filme sobre o início do Facebook. Mas a personagem principal é o Zuckerberg. E é a história dele. Exato. E os conflitos e os problemas que surgem neste filme não estão diretamente relacionados com o Facebook. Nós não estamos preocupados com aquela vez que o servidor teve quase a ir abaixo. Nós estamos preocupados com Com a pessoa atrás da ideia. Exatamente. A pessoa atrás da ideia. E no fim das contas, um biopic é isso. Um biopic não é uma história contada, tipo, baseada em factos reais e não sei o quê. Um biopic é específico, eu diria, pelo menos, que um biopic é especificamente uma pessoa, a história de uma pessoa. Sim, isso sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Portanto, tu podes ter uma personagem, uma figura histórica, uma personagem importante num filme sem que o filme seja um biopic sobre essa personagem. Sim. Por exemplo, o The Prestige, do Sim. Nolan, tem o Nikola Tesla. Sim. E não é de todo um biopic do Nikola Tesla. Claro que não. Mas por várias razões. Porque é uma personagem terciária. Sim. E porque nada daquilo é real. Claro. Mas... não. Mas sim, há a menção dessa personagem. Point being que é a narrativa... Não é a narrativa daquela coisa que a pessoa fez, é a narrativa da pessoa. Por trás da coisa. Por trás da coisa. O que a pessoa fez. Porque há sempre num biopic é sempre o que é que uma pessoa específica fez. Exatamente.
seja o Schindler a libertar os judeus dos nazis, ou o Harvey Milk a libertar os homossexuais da opressão. Ou a Marie Antoinette a comer bolo. Mas é sobre a Maria Antoinette, não é sobre o bolo. Sim, exato. E não é sobre os judeus, é sobre a história do Schindler. Exato. Vamos falar da lista de Schindler, mas antes de passarmos para a lista de Schindler, eu tenho de falar da primeira cena do Social Network. Sim. Que é aquele diálogo que o Jesse Eisenberg tem com a namorada. Sim, no bar, que é só um zoom lento contra eles. E é um momento de construção de personagem do Zuckerberg tão bom. Sim. Porque nesse diálogo ele está só a ser embirrento. Ela está a tentar conversar com ele, está a tentar dizer-lhe uma coisa importante e ele está a pegar-se a tecnicalidades do que ele está a dizer, do que ela está a dizer. E a partir desse momento tu começas logo a não gostar dele. Sim. Não. E é muito giro porque o Social Network é um biopic sobre uma pessoa que não é necessariamente gostável. Não. Eles fazem de propósito para o pintar muito negativamente. Mas o Schindler... Mas é sempre uma perspectiva, sim. Sim. Sempre uma perspectiva. Sim. Não é necessariamente a realidade. Lá está, é uma história, uma coisa inventada. É algo inventado, baseado. Inspirado. Por exemplo, o Schindler, da lista de Schindler, o filme realizado pelo Spielberg, ganhou os Oscars todos naquele ano. Também é houve de facto um Oscar Schindler, mas a história não aconteceu necessariamente daquela maneira. Mas o Spielberg, com a lista de Schindler, eu acho que ele consegue contar-te a história do Holocausto, e isto vindo de alguém que não está de todo relacionado com nada que esteja a ver com isso, e o conhecimento que eu tenho é aquilo que me ensinaram na escola, os documentários que eu vi, os filmes que eu vi. Mas, de tudo o que eu vi, a lista de Schindler continua a ser um dos mais chocantes, um dos mais impressionantes, que me puseram na cabeça as imagens mais dramáticas e mais marcantes daquela tragédia histórica. E eu acho que isso se deve muito a esta história específica que ele decidiu contar. Ou seja, não é tanto a representação, ou melhor, é a representação que ele faz daquilo que está lá a acontecer, mas é o facto de essa representação estar focada nesta personagem do Oscar Schindler que faz com que essa representação seja tão eficaz. Ou seja, sim. ele podia ter contado a história de várias personagens. Sim. Ele podia ter contado a história de uma família que está a tentar fugir e passa... Como, por exemplo, o Pianista. Por exemplo. Exatamente. Que é outra biopic fantástica, eu diria. Sim. Também, eu acho que esse foi o que mais me mexeu comigo com pormenorzinhos dessa história. Mas, por favor, continua. Não, só para dizer que o Spielberg não foi necessariamente fidedigno à história, mas, ao não sê-lo, foi brutalmente mais eficaz a contar essa história. Sim. Ou seja, ele para te vender da melhor maneira possível o horror que aquilo foi, teve de ficcionalizar a coisa e narrativizar a coisa e fugir da realidade. Sim. E para te pôr naquele nos lugar. pés das pessoas. Sim, porque a lista de Schindler é contar-te o Holocausto a uma pessoa que não conheceu aquilo, a uma pessoa que está a entrar de fora. Exato. Que é o que acontece ao Oscar Schindler. Ele está a entrar de fora. Sim. E portanto tu identificas-te com ele, tu identificas-te com a viagem dele à medida que ele também descobre aqueles horrores. Interessante, sim. Eu podia falar horas sobre a lista de Schindler, eu gosto muito da lista de Schindler. Sim. Mas vamos falar do Pianista um bocadinho, porque esse também é um filme fantástico. Não há assim muito a adicionar. É um filme fantástico do Roman Polanski, que é um bocadinho, não sei, eu tenho sempre problemas porque eu gosto muito dos filmes do Roman Polanski, mas há aquele problema todo.
Anyway, hoje decidimos que conseguimos separar o artista da arte. Hoje vamos tomar essa decisão. Neste momento, sim. O Adrian Brody, como aquela personagem fantástica. Eia, meu. Epá, é o melhor papel do Adrian Brody. Sim. Sim, ele ganhou o Oscar, não é? Por esse papel. Pois foi. Sim. É um filme lindíssimo. Por acaso é um filme que não vejo há imenso tempo. É horrível, é uma coisa horrível, mas é um filme lindíssimo. Com a música. A música, a fotografia, a desolação do gueto de Varsóvia. Aquilo é impressionante. A transformação física dele é impressionante. Sim, sem dúvida. Ok, eu queria mencionar também um bocadinho sobre a Marie Antoinette. Sim. Porque a Marie Antoinette, sim, tem beats narrativos que são baseados no passado, mas está super, super, hiper, mega romantizado. Pronto, a nível de look, é muito, muito estilizado pela Sofia Coppola. Mas, voltando um bocadinho atrás à nossa definição do que é um biopic, o Marie Antoinette, apesar do nome dela estar no título, eu nunca tinha pensado no Marie Antoinette como um biopic. Sim. Aquelas coisas aconteceram, não daquela maneira, mas aconteceram. Mais uma vez, e este se calhar será um dos exemplos que é menos fidedigno, eu diria que à sim, realidade. porque nada que vejas visualmente a não ser Versailles Sim. é a realidade. Sim. É um espelho da realidade. Não, quer dizer, aquele desligamento que a Maria Antoinette supostamente tinha do povo e os exageros hedonísticos que haviam em Versalhes, a divisão de classes, tudo isso era verdade. Sim. sim. E o conflito, a dificuldade que ela tinha com o rei, sim. E as personagens, ela a ter um affair com o Dauphin, sim. tudo isso é verdade. Sim. Portanto, sim, é verdade, o Marie Antoinette está a seguir os eventos históricos, mas falo da maneira mais sofisticada e moderna, muito anacrónica. É tão bom. É tão bom. Porque é um filme, as personagens falam como se fosse hoje em dia, quase. Sim. A Sofia Coppola disse mesmo, tipo, não quero que faças um sotaque de época, fala com o sotaque americano. A Kirsten Dunst. E isso é fantástico. E há umas All-Star lá pelo meio. Sim. E temos a música rock a tocar. So, yeah, é uma das minhas biopics preferidas, porque lá está, mas o que eu gosto mais sobre ela é a romantização. Mas é a romantização daquele mundo ou melhor, deixa-me perguntar-te de uma maneira, estás mais interessado no mundo ou na personagem da Marie Antoinette ela própria? Ambos. Mas eu não estou a falar de romantização no sentido de assim consigo engolir esta história. Não, estou a falar de... Eu gosto de imaginação. Sim. Eu gosto de imaginação e gosto de criatividade mostrada. Mas com balls, you know? Sim. E isso o filme tem de sobra. E é isso que eu gosto. Ok. E é isso que eu gosto em entretenimento, portanto. Mas então dirias que o filme falha em tornar a Marie Antoinette a estrela do filme? A coisa mais importante naquele filme? Não, de todo. Ok. De todo. Acho que é um filme sobre ela. É sobre ela, ponto final. Ok. Epá, eu lembro-me que a Kirsten Dunst tem uns momentos de interpretação fantásticos. Tão intensos. Fantásticos. Tão bons. Fantástico. Yeah. Amazing. Lembras do Theory of Everything? Gostei muito. É tão giro. É um filme muito bonito. Mas é daqueles filmes que eu acho que é um biopic
banal. É feito com a estrutura de biopic standardizada. É uma daquelas histórias. É gira, o Eddie Redmayne faz uma grande interpretação. Completamente. Mas a história é completamente banal e previsível. Não há não é que não haja conflito, mas lá está, não tem nenhuma estrutura narrativa satisfatória ali, por ser real. Concordo. Já o Imitation Game. Sim. Um filme sobre o Alan Turing e a invenção do primeiro computador, que foi na Segunda Guerra Mundial. Sim, é verdade. Esse filme é muito, muito giro. Eu acho que esse filme tenho mais presente do que A Theory of Everything. Eu também. E eu gosto dessa história. É essa história que eu apela-me muito. É porque o Theory of Everything está a tentar contar a história da vida inteira daquele homem. Sim. Ao passo que o Imitation Game conta só aquele momento da vida do Turing, que é quando ele está a tentar desenvolver o computador para decifrar as mensagens alemãs. Ou seja... É um conflito com 3 arcos. Exatamente. E resolve-se. Sim, exatamente. É por isso que é tão satisfying. E pelo meio, eles põem a personagem do Turing a tentar mudar o mundo, basicamente. Exatamente. Portanto, que giro, nunca tinha pensado nisto. Portanto, tu pegas naquela narrativa da máquina Enigma, estamos a lutar contra o relógio e temos de resolver este problema do computador para salvarmos a guerra. Sim. E transformas isso numa estrutura de 3 atos. E depois pões a personagem sobre a qual tu queres fazer um biopic. Não é na realidade um biopic porque não é a vida inteira dela. Mas para te vender a personagem, se calhar é a maneira mais interessante. Possivelmente. Porque tem que ter uma boa narrativa. Não pode ser só aquela personagem que fez aquela coisa. Sim. Não pode ser só isso o filme. Tem que ter algo mais. Lá está. A layer extra que nos entusiasma. Exatamente. Não pode ser só... Olha, esta pessoa fez estas coisas durante uma data de anos. Exato. Isso não é interessante. Isso não é um produto de arte. Não é um produto artístico. Exato. Precisamos de narrativa, pessoas. Mas olha, o Wolf of Wall Street vai contra isto que nós estamos a dizer. Verdade. Porque a história do Jordan Belfort, isto é o filme do Martin Scorsese, sim, conta a história das coisas todas que este homem fez durante uma data de anos. E tu não tens necessariamente um conflito coerente do princípio ao fim. Verdade. É só uma data de cenas muito estapafúrdias que ele fez e que aconteceu. E, no entanto, o filme funciona. Muito bem. Tem que levar uma grande mão. Sim. A história e a realização. Tem que levar uma grande mão. O Wolf of Wall Street é um grande filme. É um grande filme. Eu tenho aqui um para mencionar que é um filme, uma biopic bastante standard, mas que eu gostei muito e que traz aqui outra componente de interesse, que é o filme La Vie en Rose, sobre a Edith Piaf. Não vi. Não viste? Não vi. Ok. Interpretado pela Marion Cotillard. Ok. E ela... já me lembro desse filme. Sim. É um filme... lá está. Em termos de história, não tem nada. Não tem grande coisa. É interessante a vida da Edith Piaf, mas em termos de suminho de história, tem pouco. Pronto, não... Lá está, é a vida dela. Está bastante baseado na realidade. Mas ver a Marion Cotillard com aquela make-up tão diferente, ela faz uma interpretação, não parece de todo a Marion Cotillard. E ouvi-la cantar, só isso vendo o filme. Okay. Só isso, portanto, a componente que eu estava a falar é a música, poderá-se considerar um musical, eu diria. Mas só por isso
vale a pena ver e é entertaining. Ok. Então, nesse caso, a força da interpretação dela Sim. pesa o suficiente na balança para compensar uma narrativa fraquinha ou inexistente. Sim, Ok. eu diria que sim. Isso e a componente música com músicas lindíssimas. Ok. Porque eu não sou fã de musicais. Certo. Tu és. Eu sou. Eu não sou fã de musicais. Eu preciso, se é para ser para eu gostar de um musical, as músicas têm que ser fantásticas e têm que ser bem interpretadas. Então deixa-me tirar uma pedra peça engrenagem. Conta. O Bohemian Rhapsody. Não. Não, pois não. Não. Apesar- Não funciona sempre. Nós estamos sempre a mudar de... Apesar de que tens músicas fantásticas, Sim. tens uma interpretação espetacular Sim. e o filme Não funciona. O filme não funciona. Não funciona de todo. Não funciona de todo. Mas eu devo dizer, aqueles momentos musicais eu veria vezes sem conta. Sim, repetido, sim. repetido, repetido. Sim, isoladamente sim. Sim. Mas eu acho que a absoluta ausência de interesse de todo o resto do filme que não seja isso puxa isso tanto para baixo que eu chego ao fim do filme e esses momentos não me compensaram o resto. Yeah. Eu saí do Bohemian Rhapsody Na mesma. a sentir que tinha desperdiçado o meu tempo. Desperdiçado e eu honestamente senti que foi, eu acho que, a meu ver, lá está, eu sei que há muita gente que gostou do Bohemian Rhapsody, mas basicamente, sorry, distraí-me aqui porque o nosso gato está a miar. O nosso gato está a miar tipo à porta. Vá bem! Para! O que é que eu estava a dizer? O Bohemian Rhapsody. E eu sinto que não fez justiça à vida do Freddie Mercury. E eu acho que por aí este é um mau biopic porque tornou a realidade leve. Eu sinto que não, a história da vida do Freddie Mercury é muito, muito mais pesada e tem muito mais teor dramático do que o que nos foi mostrado. Sim, pois é, tens razão. Pá, eu acho que foi uma versão muito light da realidade e eu acho que não é uma homenagem boa. Não faz justiça à pessoa que ele foi. Exato. Mas é como se eles tivessem escolhido, olha, vamos pegar nos momentos mais aborrecidos, mais tradicionais da vida do Freddie Mercury e vamos fazer um filme sobre esses momentos. Eu senti um bocado isso. Yeah. Sim. Realmente. Eu queria só falar aqui um bocadinho sobre biopics clássicos. Eu não quero perder muito tempo em coisas dos anos 60 e anos 70, mas quero só mencionar alguns filmes dessa altura. Por favor. O Lawrence da Arábia, que é mais um daqueles filmes que eu não punha na cabeça como um biopic. Sim, eu também não, mas mas o nome dele está no título. O Raging Bull, outro do Scorsese, que é fantástico. Sim. É o meu filme preferido do Scorsese. É um daqueles filmes que eu só posteriormente é que percebi que era um biopic. Sim. Não pensei que esta história tem de ser inventada. Yeah. Mas queria falar do Amadeus. É o Amadeus. O Amadeus foi talvez daqueles primeiros filmes muito mais adultos que eu vi numa idade em que era claramente demasiado novo para ver aqueles filmes. Yeah. Porque o meu pai punha-me a ver coisas destas quando eu tinha 6 e 7 anos. E eu não percebia, mas ficava marcado com aquelas imagens. O meu pai também me fazia isso. E o Amadeus, que é um filme de 1984 sobre a vida do Mozart, realizado pelo Milos Forman. O filme é de uma intensidade brutal. Não parece um biopic, lá está, porque romantiza imenso a vida do Mozart, mas conta-te a história de um homem que se destrói a si mesmo, que se deixa morrer porque quer acabar uma peça, uma obra de arte, ele quer compor uma sinfonia. E é impressionante. É impressionante esse filme.
As interpretações são fantásticas. O uso da música é Sim. brutal. Eu por acaso não... Eu acho que o vi uma vez, mas já não me lembro. Já não me lembro. Também acho que era muito, muito criança. Para absorver. Olha, eu tenho um para falar que também à partida não é a primeira coisa que pensas quando pensas em biopic. O Into the Wild. Sim. Into Sim, the sim, Wild sim. é um biopic. Eu não me lembro do nome da pessoa. Mas é um filme muito bonito. Sim, é. Do Sean Penn, não Do é? Sean Penn, sim, exatamente. Com o Emil Hirsch. Emil Hirsch, não é o nome dele? Não me lembro. Isso é que não me lembro. É o Emil Hirsch. É o Emil Tens Hirsch. toda a razão. Yeah. Eu não me lembro bem deste filme. Sim. Acho que só o vi uma vez. Lembro-me que gostei imenso do filme quando o vi pela primeira vez. E lembro-me de ser um daqueles filmes... já me lembro. É horrível. O filme é tão horrível. É tão, horrível. E é uma história verídica. Tu estás a ver aquilo a acontecer e estás a ver que aquilo está a correr cada vez pior e está a correr cada vez pior. Isto não vai acontecer desta maneira e sim, e acontece mesmo daquela maneira. E eu agora disse... Isto é uma história verídica, ok? Sim. Como se não fosse o episódio sobre biopic. Eu disse isso como tivesse a adicionar um facto muito interessante. By the way, By the way, this is based on a true story. Anyway, mais filmes. é um filme muito bonito. Into the Wild. É assim. Olha, eu tinha aqui o The Sound of Music como um biopic. Isso é um biopic. Eu não sei. Isto não pode ser verdade. Mas já. Lá está. Estava aqui. Nós não fizemos investigação. Nós não fizemos investigação. Mas não pode ser um biopic. Porque era... Existiram mesmo os Von Trapps? Se calhar existiram mesmo. Se calhar existiram mesmo. Não sei. Esta é o género de factoide que eu às vezes sei, mas não. I'm drawing a blank. Anyway. Temos tantos biopics de música. Ui, sim. Tanta coisa. Parece que toda a gente... É um ponto na carreira de um músico ter um biopic feito sobre ele. Sim. Sim. De repente vem-me à cabeça o Jim Morrison. Há um sobre o Jim Morrison. Porra, E o do Jim Morrison é giro. até o Eminem tem um. O Eminem, exato. Sobre ele. Que ele escreveu. Pois. Right? Sim, epá, isso é... Isso é fixe. Ele escreveu um biopic sobre si. É uma É uma autobiografia biopic. autobiopicografia. Yeah. Yeah. Deve estar quase aí um biopic da Amy Winehouse. Yeah. Quase aí a cair. Mais ano, menos ano. Sim. Mas tens aquele muito bom do Walk the Line. Walk the Line é muito bom. Esse é muito giro. Tens aquele clássico, o Bird, realizado pelo Clint Eastwood. Sobre um músico de jazz. Esse também é muito giro. Tens vários filmes do Steve Jobs. Tens Dois filmes do Steve Dois Jobs. filmes do Dois Steve Jobs. biopics do Steve Jobs. Dois biopics do Steve Jobs, assim, que saíram mais ou menos perto um do outro. Acho que foi... 2 anos, 3 anos. Não, foi um bocadinho mais do que isso. Mas sim, há o do Ashton Kutcher. Bobby. Não. Se vocês ouvirem um miau muito, muito assofrido, é o nosso gato. Ele está só, tipo, Ele está... a miar porque sim, não sei. Eu não sei o que é que ele quer. Não acreditem nele. Nós cuidamos bem dele. Ele mente. E ele agora está a lamber o rabo, portanto. Pronto. Yeah. O que é que eu estava a falar? O Steve Jobs. O Steve Jobs, um é interpretado pelo Ashton Kutcher, o outro pelo Michael Fassbender. Yes, e eu prefiro do Fassbender a nível de acting e está muito... O filme está muito bem estruturado. Tá. São 4 cenas o filme todo. Não, são 3 atos.
3. Sim, mas são cenas. Pois é, tens Cenas. tens razão. Tens um epílogozinho onde é outro lançamento. Sim. O Steve Jobs com o Fassbender é tão giro. Pontos extra por ter o Seth Rogen a fazer de Steve Wozniak. Tão bom. Mas o primeiro, o do Ashton Kutcher, tem aquela sequência psicadélica tão boa. Sim, pois tem. Eles estão a tomar ácido, não é? Sim. Esse filme também é giro. Esse filme, como um todo, é mais entertaining. Sim. Mas o outro é mais, tipo, cerebral. Eu acho que o do Fassbender, sobretudo, faz um trabalho muito melhor a mostrar-te o quão desagradável o Steve Jobs realmente era. Sim. O do Ashton Kutcher pinta um quadro muito positivo do Steve Jobs. Tu não consegues não gostar do Ashton Kutcher. Yeah. Basicamente. Eles deviam ter escolhido um gajo como o Michael Fassbender, que é muito mais fácil olhar para a cara dele e antipatizar com ele. Sentir medo. Intimidante. Yeah. Mais. É assim. Há tanta coisa. Mas não sei se há muita coisa para que vale a pena falar. Não há muita coisa boa e essa é a conclusão. Não, mas nós já falámos aqui de coisas muito boas. Já falámos de coisas muito boas, mas isso é porque estamos a olhar para listas gigantes e a escolher os melhores. Mas a Erin Brockovich é assim, ok. É um filme que a nível estético para mim é 0. Acho eu. Porque é muito boring, mas é suposto ser boring. Isso parece ir contra o propósito de um filme. Exato. Da existência de um filme. Mas é entertaining, mas é... como é que eu ia dizer? É feio. Eu não me lembro do filme como um filme bonito. É feio. São muitos... escritórios. É muito cimento, escritórios... barragens feias, é muito isso. Pessoas com roupas normais. Pessoas com roupas feias. Sim. Yeah. Mas, no entanto, aquele drama da Erin Brockovich, eu não sei qual, eu acho que tem a ver com... Eu nunca vi o filme. Eu acho que tem a ver com pesticidas e as pessoas estão a ser... Sim. E é a luta do David. Sim. É a luta do David contra o Golias, contra as grandes corporações e é isso. A mulher de meia idade forte vai conseguir take it to the man. Sim. Que está feito de uma maneira tão pirosa. Não é um filme... Não, o filme até está bem feito, mas é um filme que tipo... Tu não queres ver o Erin Brockovich outra vez? Eu acho que tens histórias desse género tão mais bem contadas. Mas tu não necessariamente queres ver uma história deste género. Pois não. Mas olha, eu vou-te dizer uma cena. Uma das razões, se calhar, pela qual eu não gosto de biopics e coisas do género é porque a minha mãe sempre me disse que eu devia gostar deste tipo de filmes. E eu, se calhar, tipo, sou rebelde e reneguei isso tudo. Era porque ensinam lições de vida importantes. Sim. Mas a geração dos nossos pais gosta muito de histórias verídicas. Sim. São os únicos filmes que têm mérito. Sim. Certo? Não, se um filme é baseado em fatos verídicos, Peço então... desculpa, mães e pais, peço desculpa se estiverem a ver, a sério. Não é por mal de todo, mas lá está. Nota-se. Para mim, eu não me identifico com isso. É mesmo só isso que eu queria dizer. Não, mas há essa diferença. Há uma geração que gosta muito de filmes baseados em fatos verídicos. Sim. E outra geração que é alienígenas e monstros espaciais. Yeah. E fantasmas e elfos. Sim. E isso somos nós. E isso somos nós, sim. Yeah. Mas olha, um dia temos de fazer um episódio sobre filmes baseados em fatos verídicos. Também acho que sim. Isto vai acontecer no futuro. Isto vai acontecer no futuro. Opa, há tantos que nós ainda não falámos de tanta coisa. Hit me. Diz mais um. Deixa ver. Olha, agora a minha lista foi-se. Foi-se? Está branco. Então eu vou dizer outro. Diz lá. O King's Speech. O King's Speech, yeah. Que esse sim é genuinamente entertaining. Sim. É um filme porque lá está estilizado. Tem uma fotografia fantástica, música fantástica também. Tem uma realização muito boa. Realização interessantíssima. Os enquadramentos, a maneira como eles escolhem enquadrar os atores.
É absolutamente genial. Eu às vezes tenho um bocado de medo que estas nossas conclusões sejam basicamente sempre nós gostamos de filmes bem feitos. I mean, acho que toda a gente vai concordar com isso. Portanto, o problema que eu estou aqui a ver não é que os biopics sejam maus, mas um biopic, se for muito bem feito, vai ser sempre muito bem feito, vai ser sempre muito bom. Já não. O problema é que... O problema é que ser um biopic, ter logo à partida essa vantagem de ser baseado em fatos verídicos, é baseado numa personagem que é popular, talvez facilita a que as outras partes da história as pessoas se tornem preguiçosas. E as outras partes da história não estão... As outras partes do filme não estão tão bem exploradas ou desenvolvidas. Porque eles estão... Vai tudo para a investigação. Yeah. É muito possível. Temos mais uns quantos. Por exemplo, outros de música. O Ray Charles. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar do... Jamie Foxx. Do Jamie Foxx. Eu já conheci o Jamie Foxx antes disso. Eu acho que eu ainda não conhecia o Jamie Foxx. Quando esse filme saiu, eu lembro-me de pensar, olha o Jamie Foxx nisto. Ok. Portanto, eu nem me lembro de que ano é que esse filme é. Não sei, mas ele ganhou o Oscar, não ganhou? Talvez. Eu acho que ele ganhou o Oscar e... ele cantava tão bem. Era. Cantou tão bem. E é um papel muito difícil de fazer, mas ele teve... Sim. A personalidade ficou muito, muito bem vincada nesse filme. Ele fazia esse papel muito bem, sim. Temos um com a Beyoncé, temos o Dreamgirls. What? Pois é. Mas eu não sei se... É necessariamente um biopic, mas acho que é sobre uma banda? Não sei qual é a principal. Porque eu diria que o biopic tem que ser sobre uma pessoa especificamente, certo? Eu diria que sim. Ou grupo de pessoa. A IMDb define como podendo ser um grupo de pessoas. Já falámos de algum que fosse grupo? Acho que não. O Bohemian Rhapsody talvez conta. Eu diria que não. Então os outros não... Eu nem me lembro dos outros que aparecerem, quanto mais. Eu nem me lembro do Freddie Mercury. Eu lembro do Freddie Mercury. Ele se vincou, mas os outros ele tipo... Está muito bem. O Rami Malek faz um grande papel. O Ed Wood é um biopic. Mas é super, super exagerado. Sim. Mas... Se bem que o Ed Wood era... cuckoo. Não, exatamente. Eu acho que só um filme como o Ed Wood faz justiça à personagem que o Ed Wood foi. É mais um daqueles filmes que representa melhor a realidade, fugindo à realidade, do que sendo fidedigno à realidade. Sim. Eu gosto disso. Sim. Porque é muito a nível de sensações, não é? As sensações que um filme te cria são provavelmente mais importantes do que aquilo que está a ser mostrado. E talvez até do que os factos reais. Eu não sei se gosto daquilo que acabei de dizer. Mas as sensações é o mais importante. É aquilo que te faz lembrar de um filme, não é? Por isso é que outrage news funcionam tão bem. Sim. Eu já não me lembrava sequer da existência deste filme. O Chaplin, de 1992. Um biopic sobre o Charlie Chaplin. Eu não vi este. Onde o Charlie Chaplin é interpretado pelo Robert Downey Jr. Damn, eu preciso ver este filme. A sério, eu não consigo. Tens pelo menos de ver o Robert Downey Jr. fazer Charles Chaplin. É fantástico. Ele faz um papel excelente. Eu não fazia ideia que isto existia, tens noção? Com o Iron Man é muito fácil as pessoas esquecerem-se que o Robert Downey Jr. já era um grande ator e sempre foi um grande ator. E o Chaplin é um dos... é uma das provas disso, acho eu. O Aviador. O Aviador. Que é um filme... Lá está. A única coisa que eu me lembro desse filme é que ele fazia xixi dentro de copos. Dentro de copos de beber e depois alocava-os todos assim a filinha. Foi essa a informação que eu retive.
Foi isso que tiraste do aviador. Yep. Mas pronto. Acho que estamos wrapping up Acho que sim. aqui. Acho que sim. Acho que já falámos dos biopics todos. Não sei, eu peço desculpa se fui demasiado negativo. Eu também. Mas temos aqui vários filmes que são do nosso top 10, de certeza. Tipo, a Marie Antoinette para mim está no meu top 10. Sim. Melhores filmes ever. Sem dúvida. E é uma biopic. Sem dúvida. Mas pronto, deixem-nos então nos comentários quais são os vossos biopics preferidos. Digam-nos se estamos completamente errados e os biopics são a melhor coisa de sempre. Não se esqueçam, sigam-nos no Instagram. Estamos sempre lá a pôr coisas novas. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. 10 pessoas. Fiquem bem e até à próxima. Tchau!